Sejam todos bem-vindos aqui no Letras Online, um bate-papo aqui sobre literatura, a partir de um tema, um trecho de um livro. E hoje a gente vai falar um pouco do livro O Cobrador, do Rubem Fonseca. Na verdade é um conto, né? O conto que dá título ao livro mostra um sujeito decidido a cobrar o que ele julgar ser por direito e negado por um outro imaginário. Ódio, agressividade, polarização, revanchismo, intolerância parecem ser palavras que descrevem quem somos nos dias de hoje. Seria o ressentimento raiz de nossa incapacidade para aquilo que seja diferente de nós mesmos? O conto O Cobrador, de Rubem Fonseca, de 1979, será hoje aqui o nosso guia na conversa. Ricardo, Rubem Fonseca, autor aí brasileiro, a importância dele para a nossa literatura. Ele é um escritor de mão cheia, né? Começar pelo aquilo que eu acho que é ele é um entre outros, depois eu falo naquilo que eu acho que ele é específico. Ele é um grande autor de romances, como por exemplo o Agosto, em que ele faz um romance histórico, né, sobre o Getúlio Vargas, a morte de Getúlio Vargas. Ele tem o caso Morel, são grandes romances, muito... Bufo e Spallanzani virou até filme, é outro também, assim, tem que ler, muito bem escrito. E agora, no que eu acho que ele se destaca? O conto, a melhor metáfora que eu tenho é como se fosse um cirurgião, ele sabe cortar certinho no lugar onde precisa cortar. Um cirurgião ou um açougueiro de primeiro, sabe cortar certinho. Eu acho que ele está no nível dos grandes da literatura em termos de conto, junto com Guy de Maupassant, junto com o Machado de Assis, também é um grande contista, o Monteiro Lobato é um exímio contista. Então, essa linguagem do conto ele domina. Ele tem uma outra característica importantíssima, foi que ele foi um dos primeiros a perceber que o Brasil estava passando de uma organização mais rural para uma urbana. Então, ele já tem personagens absolutamente urbanos, com uma psicologia urbana, enquanto muitos na literatura ainda estavam com personagens mais do meio rural, interioranos e tal. Ele vem com uma coisa urbana. Ele, por isso, talvez por isso, eu não sei, o foco tanto em literatura policial. Ele tem, como se fosse um romance noir ou cinema noir. Ele tem essa característica de uma ambientação na cidade e nas questões de cidade, que envolvem sexo, violência, banditismo. Essas figuras fazem parte dos enredos dele. É o tema gerador para os contos dele. O tema gerador para os contos. Sexualidade bem aflorada, são temas também importantes para ele. Que joia. E nesse conto específico, né, o cobrador, o que ou quem seriam os cobradores? O Cobrador é um conto e é também o título de um importante livro dele. São 10 contos, eu acho, eu recomendo. Assim como Lucia McCartney, tudo aí do final dos anos 70, início dos 80. O Cobrador, ele tem um personagem que vai cobrar dívidas das pessoas. Ele cobra matando as pessoas. Um assassino. Não é que ele se justifica, mas ele explica que ele está cobrando. Tem um trechinho aqui que eu acho que é bom. Ele fala que está cobrando. Na porta da rua, uma dentadura grande. Embaixo escrito Dr. Carvalho, dentista.
Na sala de espera vazia, uma placa. Espere o doutor, ele está atendendo um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo, a porta abriu e surgiu uma mulher acompanhada de um sujeito grande, uns 40 anos, de jaleco branco. Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de papel no meu pescoço, abri a boca e disse que o meu dente de trás estava doendo muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado meus dentes ficarem naquele estado. Só rindo, esses caras são engraçados. Vou ter que arrancar, ele disse. O senhor já tem poucos dentes e se não fizer um tratamento rápido vai perder todos os outros, inclusive estes aqui. E deu uma pancada estridente nos meus dentes da frente. Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do boticão. A raiz está podre, vê? Disse com pouco caso. São 400 cruzeiros. Só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse. Não tem o quê? Não tem 400 cruzeiros. Fui andando na direção da porta. Ele bloqueou a porta com o corpo. É melhor pagar, disse. Era um homem grande, mãos grandes e pulso forte, de tanto arrancar os dentes dos fudidos. E meu físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38 e perguntei com tanta raiva que uma gota do meu cuspe bateu na cara dele. Que tal enfiar isso no teu cu? Ele ficou branco, recuou. Apontando o revólver para o peito dele, comecei a aliviar o meu coração. Tirei as gavetas dos armários, joguei tudo no chão, chutei os vidrinhos todos como se fossem bolas. Eles pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar os cuspidores e motores foi mais difícil. Cheguei a machucar a mão e os pés. O dentista me olhava várias vezes, deve ter pensado em pular em cima de mim. Eu queria muito que ele fizesse isso para dar um tiro naquela barriga grande cheia de merda. Esse é o cobrador. E aí são vários personagens que ele se encontra ao longo do conto. Ele sempre acha que alguém deve alguma coisa para ele. Os caras ou são bem-sucedidos, ou os caras são feios, ou ele acha que o cara fala cuspindo. Sempre tem um motivo na ação, no jeito, no comportamento do outro que induz esse personagem a achar que isso é uma dívida que ele contrai com essa pessoa. Então, qual é o trabalho? Eu vim aqui cobrar. Você me deve isso. Esse foi o primeiro ação dele, depois as outras vão se aperfeiçoando. E as outras vão se aperfeiçoando e ele vai tendo como se fosse uma espécie de lema delirante, mas é um lema, assim, você me deve. Né? É como a gente... Dívida histórica é uma ideia como essa. Né? Você acha que alguém fez algo com o seu antepassado lá não sei onde, você pode vir cobrar essa dívida. Tem uma paranoia aí. Tem uma certa paranoia, tem uma certa persecutoriedade, né? Tem uma ideia de que você supõe que algo foi tirado de você. E quem tirou pode ser qualquer um, que eu achar, que é o representante daquela classe que tirou de mim. Então eu vou cobrar. E ele cobrava com 38 na cintura. Cobrava de fato, de outra cobrava. forma. Ele é um cobrador daqueles que não dá para não entregar. É diferente, por exemplo, eu te empresto R$20 e você fala, eu vou te pagar tal dia, né? A gente assina um contrato, ou é apalavrado, chega no dia 20, eu chego, escuta aqueles R$20, hoje é o dia 20, estou precisando do dinheiro. É uma cobrança. Mas nós tivemos um contrato. Eu te conheço, você me conhece, o dinheiro emprestado, você pode dizer assim, olha, estou sem o dinheiro, pode esperar mais 3 meses? Aí passa, eu falo, esse cara está me enrolando. Mas tanto eu quanto você sabemos que a dívida existe. Teve um acordo, né? Teve um acordo. Outra coisa, eu ver um cara passando num carrão e falar assim, filha da puta, né? Eu aqui não tenho nada, esse cara, ele me deve. Eu não tenho porque ele, né? Ele tem porque eu não tenho. Esse tipo de lógica, que é o que está um pouco aí na experiência desse personagem, de achar que o outro tem porque eu não tenho. E isso acontece pra caramba, né? Uma pessoa mais feia achar que o outro tem raiva do outro que é mais bonito, né? Porque acha que a beleza do outro é uma espécie de dívida, né? Porque se ele tem é porque eu não tenho.
Passou 2 vezes na fila da beleza, eu passei e passou. E eu passei uma só, eu nem pude passar. Nem pude passar. Então, e aí vai gerando essa sensação de ódio nele. Né, que traz agressividade, tem uma série de outras que hoje vem aparecendo um pouco aí. Tem uma correntes aí, né, que vão tentar pensar por que a gente é agressivo. Né? Alguns vão entender, bom, a natureza humana é agressiva, né? Nós somos agressivos. Mas também tem uma dimensão da agressividade que você pode tentar entender na gênese psicológica de cada um, especificamente. Normalmente, vai se pensar que os primeiros encontros que você tem com o outro é um momento em que você é, de certa forma, deslocado de si mesmo. Você percebe a diferença como se fosse uma perda em você. Quando você se percebe como um eu, uma pessoa autônoma, separada do outro, você sente que tem uma perda. Alguma coisa sua que estava no outro ou que ainda está no outro, que você não recuperou totalmente e que o outro pode ter levado embora. Como se essa fosse uma gênese da agressividade do ponto de vista mais psicológico. E aí o outro sempre tem essa dívida, né? Você vai sempre achar que estão te devendo. Você vai levar essa sensação de dívida, segundo essa maneira de pensar, você vai levar essa sensação de dívida, se você imaginar assim, que uma criancinha bem pequenininha está crescendo, e você fala com ela, ô fulaninho, dá o nome dela, ô Joãozinho. Aí chega uma hora que ele fala, Joãozinho quer comer. Aí ele está falando em terceira pessoa, ainda não é ele. Aí um dia, como se ele estivesse olhando no espelho, ele fala, Joãozinho, entende? Ainda não é eu. Joãozinho. Quando ele passa, eu sou Joãozinho, aquele do espelho se separou. Não é um terceiro. Mas esse terceiro tem partes minhas, entende? Então eu ando na rua, o outro não sou eu, mas também sou eu. Sabe é essa passagem que em algumas pessoas grudam de agressividade pra caramba que você leva como um percurso de rivalidade. Sempre uma rivalidade com o outro. Que em certos contextos, seja da vida pessoal, seja da história da sociedade em que você está dentro, isso favorece aparecer, né? Se o cara diz assim, olha, o meu candidato favorito é X, num contexto desse de rivalidade como esse que a gente vive, de polarização, por exemplo, o outro não consegue imaginar que, olha, ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim. Ele é alguém que deveria ser igual a mim, então eu ataco ele. Como é que ele pode gostar daquele candidato? Entende? Não é assim, ele pensa diferente. Porque a diferença é aquela coisa lá do espelho, quando eu me separei, e falei, aquele não sou eu. Sabe? O não sou eu? Não sou eu. Não, esse cara está meio grudado no espelho. Tá perto então, se alguém demais. fala assim, olha, o meu candidato é tal. Que absurdo você ter aquele cara. Você vê que as pessoas se inflamam, né? Fica muito... Porque na cabeça daquela pessoa assim, é um absurdo que aquele cara pense diferente de mim. Porque quando ele pensa diferente de mim, ele está lá naquele espelho falando assim, não é você, aqui é só uma imagem. Entende? A relação entre uma gênese psicológica agressiva e o caminho que depois ele vai fazer na vida. E os desdobramentos, isso no meio social. No meio social, se você de repente acredita numa narrativa de que fulano está melhor que você porque ele tomou de você, mas você nunca viu esse cara, como é que você sabe como é a vida dele? Ninguém se para pensar. Se você vê um cara num carrão, por exemplo, e você desenvolve uma agressividade com ele, você vê, qualquer tumulto político que acontece quando a massa, né, se junta. Você se autoriza no meio da massa, que é um outro fenômeno de espelho. Quando a massa se forma, sabe quando aquela pessoa que ela não bate em ninguém, mas se ela estiver numa massa, ela bate? Uma torcida, né? Torcida de futebol, torcida política. Na massa, ela se autoriza, não acontece isso? Sim. Ela vai e bate, ela sozinha ela não bate, ela não agride alguém. Mas
Na massa ele é capaz de matar um outro caído no chão. Se passa um carrão, eles atacam um carrão, eles já atacam um banco. Você vê que sempre tem alguns alvos, assim, que sempre alvos de símbolo de status sociais, como se tivesse sendo dito que aquela pessoa que eu não conheço, eu nem sei se o carro é dela, eu vejo ela passando o carro, e se ele for um motorista? Eu não sei, mas eu olho e digo, ele é o privilegiado. Tem dívida comigo. Tem dívida comigo, eu vou atacar, vou quebrar seu folgado playboy. Mas eu não sei nem se o carro é dele. Porque não importa saber isso, porque saber isso é olhar para o outro como se o outro fosse um outro. E eu não consigo, porque eu estou colado no espelho. Eu estou vendo a mim mesmo. Qual é a agressividade? Eu queria continuar vendo a mim mesmo. Mas eu não consigo, eu não posso mais. Porque eu já não falo, o Joãozinho quer, eu já falo, eu quero. Entende? Já tem uma identidade. Eu já tenho uma identidade, eu não posso mais, mas eu gostaria de continuar no espelho falando, o Joãozinho quer. E eu fico lá, o Joãozinho, eu rio pro Joãozinho, o Joãozinho ri para mim. No espelho não é assim? A criança não fica lá, no espelho, faz graça e tal, porque ela olha e aquilo é igual, ela faz aqui, faz lá. Só tá no lado, só tá espelhado. Faz aqui, faz lá, faz aqui, faz lá. Eu gostaria que a vida fosse assim. O máximo de diferença é eu mexo à direita, à esquerda. Né? Aliás, no plano político é isso, né? A esquerda quer que a direita funcione igual e vice-versa. Vice-versa. Então, aí a gente passa cobrando. A gente passa a vida cobrando. E a gente passa a acreditar em narrativas como o outro tem é porque tirou de mim. Porque o outro, na verdade, não é aquele outro, porque eu nem conheço. É o do espelho. É lá de trás, na minha história. Por que é que nós chegamos num contexto em que eu não consigo me relacionar com o outro como diferente? Aí já não saberia explicar. Não, mas é profundo, mas me parece que no conto o Rubem Fonseca, não sei se foi isso, mas ele tem a leitura clara disso. E pela época que foi escrito, ele traz esse personagem. De alguém que está cobrando e nesse viés psicológico forte, né, que é profundo, às vezes é difícil a gente compreender, mas ele me parece que ele consegue trazer isso para a literatura. Eu acho que tá nesse personagem. Já talvez, né, não sei o quanto ele leu isso, mas de qualquer maneira está na atmosfera, né? Já nesse final dos anos 70 também, lá nos Estados Unidos, já havia um autor chamado Christoph Lasch, que já estava produzindo coisas nessa linha da cultura do Narciso. Ele tem alguns livros sobre o tema do Narciso. Quem é o nosso... por exemplo, na época do Freud, quem era o mito que poderia nos representar? O Édipo, né? Que tem uma tragédia, que tem enganos, né? Ele tem um destino para cumprir, que pensou que estava fazendo algo, mas estava fazendo algo, né? É um tipo de estrutura. O nosso parece ser Narciso, que é alguém que fica admirado com a própria imagem no espelho e não consegue sair dela, não consegue conversar com o outro. No Édipo, você fala com o outro. O cara, por exemplo, olha, para eu não cometer o destino ao qual eu estou traçado, eu vou fugir dos meus pais. Ele acaba encontrando os pais verdadeiros. De encontro. Ele foge dos pais adotivos que ele não sabia. Então é toda uma trama inconsciente que organiza. Nessa nossa vivência de cultura narcísica, eu não tenho uma trama inconsciente. Eu só enxergo a mim mesmo no outro. Então, já no final dos anos 70, já tinha gente trabalhando isso do ponto de vista sociológico, que a gente talvez estivesse mergulhando numa época mais narcisista. Mais recentemente, tem um outro cara, o Byung-Chul Han, um coreano, de nome dificílimo de ser pronunciado, e ainda por cima é alemão, é coreano e alemão ao mesmo tempo. Né? Eu não sei se ele nasceu na Coreia e foi para a Alemanha, ou se ele é filho de coreano já nascido na Alemanha. De qualquer maneira, são duas línguas que não dá para falar muito facilmente. Não dá para falar muito facilmente. E ele tem um livro, por exemplo, que se chama Eros... Bom, faltou outro nome do... Eros e alguma coisa. Em que ele vai dizendo que a nossa experiência, o que ele chama de Eros é o erótico,
que é aquilo que é, eu vou, por exemplo, numa experiência amorosa, buscar o mais diferente de mim no outro. Aquilo que eu não sei o que é. Eu atravesso o espelho, entende? Eu vou para além do espelho. O que tem de diferente? Eu quero isso. Essa experiência erótica até chegar na nossa época em que o erótico é jogado fora e eu passo a buscar o narcísico. Então eu quero o igual, né? Aí, por exemplo, ele arma todo esse procedimento metodológico para tentar explicar como é que é o capitalismo na nossa era. Como a gente transforma tudo em mercadoria, eu passo a querer o igual a mim, porque tudo é mercadoria, só o que me agrada. Aí, um dos exemplos de coisas que dá para estudar com uma metodologia como essa são aplicativos para encontrar parceiros. Você olha lá, o fulano tem que falar um monte de coisa que tem que bater com você. Você não encontra mais alguém que é diferente, você não quer mais. Você quer alguém que seja igual. Então você tem um aplicativo lá e você faz checklist, deu match. Quando dá, o que é o match? Deu check, eu sou igual ao outro, eu vou encontrar a mim mesmo. Características iguaizinhas. E aí o que é interessante? São também caracterizados por relacionamentos que não duram muito tempo. Porque quem é que suporta o igual? Ninguém suporta o igual muito tempo. Você precisa aguentar um pouco de diferença no outro. Senão não vai longe, então não constrói. Né? Como é possível imaginar que os nossos avós se casavam, às vezes, nem eles tinham escolhido com quem ia casar, e ficavam a vida toda? Nem todo mundo passou uma vida infernal. Tem gente que foi feliz. Né? Mas eles tinham que ir conhecendo esse outro, negociando as diferenças, etc. A gente, nessa época em que dá match, lá checou, faz o checklist no aplicativo, não dura 2 dias. Porque a primeira sombra de diferença já basta para não quero mais. Ele não lavou o copo. Já basta para ter uma separação. Não dá mais. Quando encontra é paixão imediata, porque eu vi a mim mesmo no espelho. Mas quando o outro esqueceu de lavar o copo, caramba. Não consigo mais viver nesse Não dá para viver com esse cara. Ele mostrou que é diferente. Ele não lavou o copo. Ela não vai cobrá-lo com um 38, mas ela vai dizer, você deixou o copo, entende os cobradores? Você não lavou o copo. Mas só hoje, eu ia lavar depois. Não é depois, é agora. As pessoas passaram a ser muito exigentes. Tudo tem que ser muito de acordo com o que eu acho que tem que ser. Porque se for um pouquinho diferente, eu não aguento. Então eu cobro, eu não suporto, aí eu cobro. Então esses são os nossos cobradores da vida real. Que ele antecipou aí umas 2, 3 décadas. 4 décadas já, né? Mais ou menos. Nossa. Muito bem. Olha aí, foi bem mais letras online. Bem profundo aqui hoje com O Cobrador, de Rubem Fonseca. Não esquece de deixar aí o seu comentário, né? O que você gostaria que a gente falasse aqui no Letras Online, a partir de uma literatura, de um conto, um trecho de uma obra, tá? Até o próximo Letras Online.